A situação é muito clara, meus amigos. Após Gonê pedir o arquivamento da investigação do cartão de Bolsonaro, cartão, né, tão polêmico, toda esta delação de Cid já está indo água abaixo. Não tem elementos que sustentem esta narrativa. Por quê? Eles fizeram todo aquele regaço, né? Foram na casa do presidente, né? Pegaram o Cid para fazer outra delação, foram várias. E agora o que o Brasil está percebendo, que, conforme a gente fala sempre aqui, meras narrativas. Gonê já miou, já viu que a coisa vai ficar realmente complicada para ele no futuro. É óbvio que agora, nesse exato momento, eles estão aproveitando toda essa situação para tentar amassar o presidente Bolsonaro. Só que os fatos estão falando por si só. O Fux jogou um baita balde de água fria em toda essa situação. É ele que vai conseguir fazer a defesa prolongar todo esse processo e o presidente Bolsonaro vai sim ser candidato. Não tem como eles escapar. Não adianta eles quererem fazer de tudo, fazer toda essa barbaridade aí agora com o Kassab, pegar processo, voltar para o STF. Nada vai dar certo. Eu vou explicar tudo aqui para vocês, o vídeo está sensacional. Vai compartilhando no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho. Ontem nós já começamos a observar, né? Essa manobra do Gonê, que muitos estão falando, simplesmente eles estão com o processo do presidente Bolsonaro na mão. Até agora eles não conseguiram condenar, não conseguiram fazer nada, a não ser nessa semana que eles pegaram esse processo do golpe. Então o Gonê falou assim, bom, já não precisamos mais dessas outras situações que nós fizemos para poder tentar colocar o presidente Bolsonaro numa berlinda. E aí ele miou aqui nesse processo, né, aqui no próprio Estadão. Procurador-Geral da República, Gonê, pediu o arquivamento do inquérito que apura a participação do presidente Bolsonaro no esquema de falsificação de cartões de vacina. Se você observar na história toda do judiciário brasileiro, nunca, ninguém foi processado por esse motivo, porque eles falam que o Bolsonaro falsificou o cartão da vacina e tal. Isso será utilizado também pela defesa, porque, claramente, perseguição política. Aqui no Brasil, né, a Andréa Sade garante para você, o Bonner garante também, Renata Vasconcelos, toda essa equipe que dá suporte para o sistema, garante que nós estamos vivendo numa democracia. Tudo, que nem eles falam, fishing expedition, né, tal, para poder tentar achar alguma coisa contra o presidente Bolsonaro. Como eles viram que isso é uma situação tão ridícula, que os elementos que eles tentaram colocar contra o presidente Bolsonaro não vai dar certo, então o Gonê falou assim, opa, peraí, não adianta a gente se arriscar, ficar se expondo, é melhor a gente pedir o arquivamento dessa investigação, igual ao caso da baleia. Gente, nós estamos numa situação tão absurda e surreal que os caras tiveram coragem de processar o presidente Bolsonaro, mandar a investigação, ficaram meses batendo no presidente por causa de uma baleia, gente. Também é outro processo que nunca, ninguém aqui no Brasil, até hoje, foi processado, teve Polícia Federal na sua cola por um motivo tão banal igual a esse. Imagina, quantas pessoas não vão ser presas? Quantas imagens a gente tem na internet de pessoas comuns aí lá em Fernando de Noronha mesmo, com golfinhos, né, com golfinhos aí nadando lá em Fernando de Noronha, as pessoas lá junto e tal. Quantos anos de cadeia também essas pessoas iriam pegar? São situações irreais, coisas que não se sustentam. E aí, meus amigos, a coisa está ficando muito difícil. Olha lá, o Dr. Chiquini, advogado do presidente Bolsonaro, mais uma vez informou, olha aqui, o julgamento final do processo de Bolsonaro vai surpreender a todos. Não será como Moraes desenhou. A denúncia foi apenas recebida e já imaginávamos que seria e o processo só está começando.
Todo mundo sabia que eles iriam, né, tornar Bolsonaro réu. Isso aí não é segredo para ninguém. Continuo convicto que Fux será o calo no tabuleiro da primeira turma. Fux votou para receber a denúncia apenas aceitando o início do processo, mas afirmou, em alto e bom som, que no momento oportuno questionará as irregularidades. Ou seja, disse que na sentença não engolirá qualquer narrativa ou nulidades. Digo de novo, esse caso só termina no plenário, ainda tem muita água para rolar. Fux fará a revisão da pena no caso Débora e STF julga 8/1 sobre violenta emoção. O Fux já vai dando sinais do que vai acontecer. Olha aqui, ó. A fala do Fux deixa claro, haverá sim uma aprovação da anistia. Erraram a mão. O Fux é um dos ministros mais antigos do STF. Vamos ver aqui, ó. Só que eu, num exercício assim, de imunidade social, e a ministro Alexandre Moraes, que é o caso que eu tive recentemente, do caso do Batom, eu tenho, e aqui eu falo com integrantes do mundo, nós temos toda a habilidade e temos todo o respeito pela independência de todos os modernos, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento, em relação a cada caso grave. E o ministro Alexandre, no seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre. Olha o que ele fala, eu me deparo com uma pena exacerbada. Que eu pedi vista do caso. Desse caso, eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que você tem sua opinião, já escreveu nós julgamos sobre violenta emoção após a habilitação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu mês de gabinete, que eu estava fazendo a presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Edinho, de uma certa forma, mais lúdica destacou, os erros também tiram a nossa unidade, debaixo da própria prática do coração do homem. Então é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir. Depois que o Fux começou a proferir essa decisão e começar a mudar os planos que o Moraes já tinha como certo, aí foi quando ele chamou o Kassab, pegou o processo, né, saiu aí para toda a imprensa, trouxe para dentro do STF, novamente. Porque, tipo assim, o Kassab é o que detém vários deputados dentro da Câmara e tem 15 senadores no partido que ele preside. Só que o Fux, o presidente Bolsonaro ainda também mostrou isso aqui agora há pouco, ó, ele acabou postando, tá? Essa questão aqui no Fux, ó, a farsa da delação de Cid, Polícia Federal de orgulho a vexame, Fux desnuda Alexandre de Moraes. Divulguem. Olha o que ele mostra aqui, ó. Há uma regra sobre o direito de quem participa do processo deve fazê-lo com boa fé. E delação premiada é algo muito sério, tanto que nós temos jurisprudência no sentido de não podemos nem admitir a denúncia só com base na colaboração premiada. 9 delações representam nenhuma delação, porque a delação ela tem eficácia quando se verifica se procedem aquelas afirmações em relação ao momento final do processo. Mas vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. E a colaboração premiada? Advogado. Do Coronel Mauro Cid. Ela não pode vender. Ela não pode vender. Essa delação, ela não diz a verdade. Neste caso, não existiu a voluntariedade. E quem diz isso? O delator. O delator disse que foi coagido. O delator disse que foi coagido pela Polícia Federal. Isso está nos autos. A revista Veja Online ela publicou diálogos feitos com o colaborador e eu peço venha para ler os trechos. O cara é um monstro, hein? Eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei. Que não aconteceu. PET 11767, peça 85. Não vai adiantar, não adianta. Você pode. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ontem. Eles não aceitavam, não discutiam. Discutiam. Que a minha versão não é verdadeira. Que não podia ter sido assim. Que eu estava mentindo. PET 11767, peça 86. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar. Eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles.
É isso que eles querem. PET 11767, peça 88. Isso aqui foi aquela fala do Cid que acabou vazando, aquele vídeo e tal. Gente, não tem motivos, elementos para eles fazerem nada contra Bolsonaro. A delação do Cid, só para falar aqui para vocês, não tem provas aí, no caso, materiais. O Cid chegou lá, né, devido a tudo que aconteceu, Polícia Federal prendeu ele, ficou vários dias na cadeia e tal. Diferentemente do Felipe Martins, que aguentou a bronca, ficou 10 dias numa solitária. 10 dias numa solitária. O Cid, que deveria ser uma pessoa muito mais preparada do que o Felipe Martins, ele não aguentou a pressão. Ameaçou a família, ameaçou a filha, ameaçou a esposa, ameaçou o pai. Tudo aí mostrado. Tudo bem mostrado. Isso aí é um documento que o Brasil inteiro teve acesso. Como uma delação dessa vai se justificar? Porque o que acontecia na Lava Jato, quando o Moro chamava aquele pessoal para fazer delação? O pessoal fazia a delação e levava as provas. Tipo assim, ó, o que eu estou falando aqui para vocês, aqui estão os fatos de tudo isso que eu estou falando. Aqui estão todas as provas, aqui estão os documentos que eu repassei dinheiro para o Lula, 300 milhões lá da Odebrecht, que eu repassei dinheiro para Dilma, tá tudo aqui. Essa turma, sim, era para estar presa nesse momento. Aí eles fizeram tudo aquilo, tiraram um processo de Curitiba, colocaram em Brasília, né? Fizeram tudo isso aí. Então vejam situações, e tudo foi julgado na primeira instância, porque o Lula não era mais presidente, não era mais representante do povo. O presidente Bolsonaro a mesma coisa. Gente, cartão caiu agora, cartão caiu. Caso da baleia, óbvio, caiu. Todos esses fatos aí, a questão das joias. E esses 3 casos principalmente, quanto tempo a mídia ficou batendo no presidente Bolsonaro? Quanto tempo? Que era ladrão de joias, que ele tinha roubado as joias, que ele era criminoso. Olha lá, mandaram a Polícia Federal daqui do Brasil ir lá nos Estados Unidos para conversar como que foi a negociação das joias e tal, para o TCU agora tomar a decisão que o caso das joias, o presidente Bolsonaro pode ficar com as mesmas. Igual o Lula ficou. O Lula ganhou colar, né, de ouro branco e brilhantes ali, tal, brilhantes é diamante. O Lula ganhou relógios, o Lula ganhou 11 contêineres, conforme a gente fala sempre aqui. A Dilma ganhou coisa para dedéu. O Temer também ganhou. Fernando Henrique também ganhou. Todos ganharam. Mas o Bolsonaro não podia ficar com os presentes. O Bolsonaro podia ficar com um boné, com uma caneca, com uma camiseta, tal. Os outros podem. Bolsonaro, notem. Quem que está fazendo a barbaridade? A todo momento, eles tentam nos convencer que Bolsonaro era menos presidente que esses outros. E olha que Bolsonaro estourou em votos em 2018. E só não teve, né, a porcentagem maior de Inácio, porque todo o Brasil assistiu o que estava acontecendo com o Bolsonaro. O cara não podia nem fazer a campanha dele. Agora você imagina o que eles vão ter que fazer nesse exato momento que o Fux joga um balde de água fria em tudo isso. Cada dia mais complicado. E ainda tem essa aqui, né? Quando o Zanin, antes de se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, ele mesmo colocava que ele não pode atuar em casos como esse do presidente Bolsonaro. Evidentemente que em todo o processo que eu tenha atuado como advogado, seja qual for a parte que eu tenha patrocinado os seus direitos e interesses, eu não poderei, se aprovado for por esta casa, julgar esses processos no Supremo Tribunal Federal. Afinal, existe uma regra, uma lei específica que impede aquele que funcionou na causa em qualquer posição, advogado, promotor ou em qualquer outra posição, que vir a julgar esta causa. Então, para mim, isso é muito claro e não há dúvida de que eu deverei seguir esse impedimento em qualquer causa que eu tenha atuado como advogado. Acabou. Aí eu falo para vocês, né, a seguinte questão.
Eles falam uma coisa antes de entrar no Supremo e a hora que eles entram é outra totalmente diferente. O próprio Cristiano Zanin fala abertamente tudo isso aí. Não posso julgar esses casos. Não posso estar ali como um juiz com essas ações. A mesma coisa das joias, cartão e o caso das baleias. Narrativas que não se sustentam, tá? Tudo isso aí para tentar impedir Bolsonaro. Quanto mais eles fizerem isso, mais Bolsonaro fica na mídia, mais forte ele fica. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!